Bom, aqui eu vou estar apresentando um artigo que foi escolha minha, porque eu achei os tópicos interessantes, principalmente porque em sala a gente viu esse grafo de Bruegin e também usou Multitask Learning, que foi algo que eu fiz na minha iniciação científica, então me chamou bastante atenção. E agora eu estou fazendo uma apresentação para a disciplina de Biologia Computacional, mestrado pelo Zanoni Dias. E o nome do artigo é esse aqui: The Improved Debruging Graph for Multitask Learning, Predicting Functions, Subcellular Localization and Interactions of Non-Coding RNAs. Bem no título ele já fala o que ele faz, né? Esses grafos de Bruegin e também Multitask Learning para aprendizagem de máquina, e também fala as tarefas que ele usa, que é predizer funções, achar as funções dos RNAs, achar a localização desses RNAs e as interações entre dois RNAs não produtores de proteína. E aí, primeiro, para dar um contexto, eu vou explicar o que são RNAs não codificantes de proteínas e quais são os tipos principais tratados nesse artigo aqui. Eles são o RNA longo não codificante e o RNA micro não codificante. Mas primeiro uma ideia mais geral do que é um RNA não codificante. O RNA codificante, ele vai ser o RNA mensageiro, que ele vai ter a sequência dele, e aí ele vai, no ribossomo, ele vai fazer o processo de transcrição, que ele vai se alinhar no ribossomo, e a partir das bases da sequência dele, vai gerar uma nova sequência que se alinha com ele. Então você vai estar meio que replicando o seu RNA na sua célula. E aí, agora eu vou entrar no porquê que... Acho que esqueci de falar, mas essa matéria é da Unicamp. Mas é isso. Agora eu vou entrar porque o que o RNA micro faz. A função dele é basicamente proteger a sua célula. Muitas vezes você tem um RNA de alguma doença dentro da sua célula e ela vai querer se replicar, né? Ela quer espalhar. E o que isso faz? Esse RNA micro, ele vai se alinhar com o RNA mensageiro, não necessariamente é de uma doença, mas é o propósito dele. Ele vai se alinhar com esse RNA mensageiro da sua doença e ele vai impedir que ele faça esse processo de replicação. Então ele vai proibir, aumentar muito o número de, de proteínas com doença na sua célula, então vai meio que ir matando a sua doença ao longo do tempo. E aí o que o RNA longo faz? O que ele faz? Ele basicamente serve como um escudo de carne contra o RNA micro, que ele tem essa parte aqui de fora que ele não está ligado a ninguém. E aí o RNA micro vai se ligar a ele, vai se alinhar a ele, pensando que é um RNA mensageiro, falando, eu vou te impedir de fazer a replicação. Só que o RNA longo, ele já não pode fazer replicação. Então ele meio que só está indo lá para impedir que o RNA micro ele impeça muitos RNAs mensageiros que estão saudáveis. Então, tipo, se eu tiver muito pouco desse RNA micro, é muito fácil da doença se espalhar, porque vai ter pouca gente parando a replicação dessa doença. Só que se eu tiver pouco do RNA longo, vai ser, vai ser ruim, porque, tipo, o RNA micro ele vai ficar impedindo a replicação de um monte de RNA, e aí vai afetar a sua produção de proteína na célula, que é algo ruim. E aí, o que esse artigo está querendo fazer? Ele principalmente está tentando ver essa interação aqui que acontece entre os dois RNAs
a localização, ou seja, em qual célula isso está acontecendo e que tipo de doença está ligado ao RNA, qualquer um dos dois, né? Porque, por exemplo, eu vejo a interação que eu vejo que esse RNA micro está interagindo com esse aqui. E esse RNA aqui eu tenho certeza que ele dá câncer. E aí, esse cara aqui, não, eu vejo que esse cara aqui, ele impede muito células cancerígenas de se replicarem. E você vê que aí esse RNA-X ele faz isso. E aí esse RNA-Y, você vê que eles interagem muito entre eles. Então quer dizer que o RNA-X ele está muito ligado ao câncer, a fazer câncer. Porque, tipo, esse cara aqui, se eles interagem um com o outro, aí, e esse cara aqui evita câncer, então quem está gerando provavelmente é esse cara. Então é mais ou menos esse tipo de interação que esse artigo está buscando encontrar. E aí, o que acontece nos modelos já existentes que é meio ruim? Primeiro, são vou falar dessa parte primeiro, que é a consideração parcial do RNA. O que isso significa? O RNA ele é 3D, ou seja, ele tem formas e ele consegue se mexer de formas que, por exemplo, a parte inicial ela vai se mexer com outra parte do meio, ou seja, se você deixasse isso reto numa linha, essa parte não se alinharia com isso aqui. Isso aqui pode acontecer de uma parte se ligar com a outra e ficar sobrando essa parte aqui. E aí, os modelos atuais, eles sempre consideram o RNA sequencial numa linha certinha. Então, tipo, a parte que está aqui não vai interagir com aqui. Então, isso aqui, que é o que acontece de fato, você nunca vai conseguir prever sobre isso. E aí, o outro problema é que, tipo, se você for considerar de fato uma abordagem 3D, ou seja, que isso aqui pode estar acontecendo, a forma que eles estavam fazendo até hoje era tipo modelar 3D ao RNA. Só que tipo, isso é muito difícil de fazer. Então tem poucos dados para isso. E aí acontece isso aqui que eles têm poucos dados. E aí quando eles vão fazer um modelo em cima, vai dar overfitting. Que é isso? O modelo ele vai se adaptar demais aos seus dados. Então quando você botar um dado novo, ele não vai saber fazer porque ele só sabe meio que resolver os casos que ele foi treinado. Então fica um modelo pouco generalizável. E aí, o que foi a grande sacada desse artigo para resolver esses problemas? Foi, primeiramente, usar um grafo de Bruegin alterado, melhorado. Eu vou primeiro explicar o que é o grafo de Bruegin, que é basicamente o que a gente viu em sala aqui. Ele vai criar vértices de tamanho k. Nesse caso aqui é um grafo de 3. E aí você vai criar arestas entre os vértices quando eles meio que se sobrepõem, indicando que esses vértices acontecem sequencialmente no seu RNA. Então, por exemplo, eu tinha na minha sequência TCG. E aí o que eu fiz? Eu fiz no meu grafo TCA se conectar com CAG, porque essas duas partes do meio do final aqui, com essas duas partes do início, elas são iguais, então elas meio que se sobrepõem. E aí com isso eu consigo meio que montar minha sequência em um grafo, e se eu achar um caminho, um passeio que passa por todos os vértices, quer dizer que eu encontrei a minha sequência inteira. E aí isso é usado para encontrar sequências, né? Só que aí o diferencial desse grafo de Bruegin, um dos diferenciais, é que ele não é usado para você conseguir definir a sequência a partir do grafo. Ele é mais para mostrar qual o tipo de estrutura está o seu RNA. Por exemplo, ele vai conseguir mostrar que essa parte aqui se ligou com isso aqui. Então, seu RNA está aqui seguindo uma linha, e aqui ele formou meio que esse loop aqui,
depois continuou. Isso ele vai conseguir mostrar. E como que ele faz isso? Ele vai basicamente fazer um alinhamento de pares de bases. Fazendo aqui, ele vai usar um 3-mer também, ou seja, ele vai pegar trios de bases e aí ele vai alinhar meio que com o inverso de outro trio. Então, tipo, aqui o meu A vai se alinhar com U, então tá certo. Aqui meu G vai se alinhar com C, então tá certo. Aqui U não se alinha com U, mas já deu 2 alinhamentos aqui, então você cria uma aresta. Por que que isso acontece? Por que que é o contrário? Porque você vai ver que aqui vai ser A, G, U, por exemplo, e aqui, se você seguir sequencialmente na linha, aqui estaria o U, C, U. Então você tem que ver o contrário, porque, tipo, meio que o inverso que vai se ligar um com o outro. Então, como é que eles fazem isso? Eles vão começar vendo o primeiro com o último. Se formar uma ligação, aí você continua indo para o meio. E aí aqui formou a ligação entre A e U. Então eu vou ver o G e o C, que formou também, e aqui eu vou ver o U, e aí não formou. Então esse grafo vai ter um peso específico para dois alinhamentos certos. Mas aí pode ter, por exemplo, esse gráfico aqui, essa imagem ela é meramente ilustrativa, porque quando eu vi aqui, eu encontrei que esse aqui, por exemplo, não funciona, então não era para ter uma aresta entre eles, porque aqui você começa o A e aqui você termina o C, então não tem uma ligação entre A e C. Então não era para ter essa aresta, porque na hora que você vê a primeira das pontas e já não tem, você não cria aresta sobre esses dois vértices. E aí, basicamente, aí você vai fazendo isso para todos, e aí cada um vai ter um peso específico. Alguns vão ter com um peso maior que outros, e aí isso vai ser trabalho da sua rede para ver o que isso significa, que eu vou falar mais na frente. Que aqui, basicamente, o que vai significar esse grafo de Bruegel melhorado? Ele vai dizer onde, basicamente, no seu RNA é mais provável de acontecer esse tipo de loop aqui. Então, tipo, essa parte aqui, essa aqui, então quer dizer que esse vértice está com peso muito alto. Quer dizer que, muito provavelmente, esses dois caras aqui se ligaram e formaram esse loop aqui. E esse loop aqui, o que ele quer dizer? Quer dizer que ele continuou meio que linear, assim. E aí não tem ninguém ligando a eles. E pode vir um microRNA e se ligar a essa parte aqui. E é isso que ele mostra. E aí como é que esse loop vai estar representado no gráfico? Vai ser um vértice que não tem ligação com ninguém, porque ele não conseguiu fazer esse loop e aí ele não conseguiu se ligar. E aí, qual que foi a segunda grande sacada desse modelo? Porque dessa forma aqui, você, com esse gráfico, você está dizendo meio que como que é a estrutura do seu RNA, você está dizendo como é que ele é. Mas aí, para você ver as interações entre um e outro, você precisa de outro grafo, que seria um grafo já treinado, que você pega e você vai fazer fine tuning disso, no caso, entre as interações. Por exemplo, o RNA X, ele interage com o RNA Y, então você vai ter uma aresta entre eles. O RNA X, ele não interage com o RNA Z, então não vai ter uma aresta entre eles. Então você vai meio que fazer isso. E aí você vai combinar essas duas informações para criar um novo grafo que ele vai levar em consideração tanto a parte interna da estrutura do seu RNA quanto com quem ele interage. Então, você vai ter um grafo maior com essas duas informações. E aí a sua rede vai fazer o quê? Ela vai percorrer sobre esse grafo agora montado, vendo, essa ligação aqui tem peso muito grande, então é muito provável que ela aconteceu. E essa parte aqui que está sobrando de fora, essa parte que está sobrando de fora aqui, essa sequência ela tem muita interação com o RNA W, então é provável que vai se juntar. Então ele vai vendo que essa é uma interação possível. E aí ele vai ver que isso é uma interação possível para essa tarefa aqui, que é a que ele está principalmente tentando prever. E aí outra sacada foi
usar aprendizado multitarefa, que é o que que é isso? Você vai meio que treinar 3 coisas diferentes de uma vez só, que é basicamente, eu vou treinar uma parte central generalizável e, nesse caso, como tem 3 tarefas, eu vou treinar 3 cabeças de predição. Uma para interação entre RNAs, outra para prever doença e outra para localização. Então, o que que é isso? Eu vou pegar essa parte aqui, minha rede vai analisar, aí eu vou falar, ah, está acontecendo isso aqui, então eu vou ter um embedding com os valores disso, e a partir disso, cada cabeça de predição vai usar isso para algum tipo de coisa diferente. Por exemplo, a primeira vai usar esse embedding para tentar ver interações entre RNAs, a outra vai tentar fazer para achar qual doença esse embedding está significando. E aí, o que que isso ajuda no nosso modelo? Como eu falei aqui, como tem poucos dados nesse tipo de problema, você muitas vezes vai acabar fazendo overfitting porque ele está aprendendo muito, está usando muito pouco dado, então ele está aprendendo basicamente o que o dado quer. E aí o que ele faz? Ele faz esse aprendizado multitarefa que tipo, ele vai fazer um bagulho mais generalizável, porque se eu estou usando o mesmo dado para 3 coisas diferentes, se eu tentar deixar muito certo para a primeira tarefa, por exemplo, aí ele vai ficar ruim para as outras duas. Então ele vai tentar meio que fazer uma coisa no meio ali para as 3, de forma que as 3 fiquem boas. E aí como é que ele faz isso? Ele faz também jogando um peso para cada tarefa, porque se você botasse uma tarefa com muitos dados, por exemplo, e aí ela ficaria muito, tipo, o seu modelo na hora de tirar a média entre as tarefas, ele compensaria muito você só ser bom na tarefa 1 se 80% dos dados fossem sobre isso, entendeu? E então você vai meio que botar um peso para cada tarefa para que deixe mais justo, independente de como está distribuído os seus dados. E aí é basicamente isso que o modelo faz. E aí a gente vai para os resultados agora, que os resultados eles mostram que esse modelo foi muito melhor que os outros 2 modelos que são os tops assim considerados para esse tipo de problema, que é esse SPGNN, que ele vai basicamente considerar seu RNA como uma linguagem, ele vai considerar como um texto basicamente. E aí ele vai, a partir desse texto, usar modelos de NLP para ver o que está acontecendo, qual a interação entre um e o outro, e é isso. E o pré-MLI, ele vai usar também grafo de Bruegin, só que ele vai usar o grafo de Bruegin que a gente viu em sala, que é este aqui, ao invés desse melhorado, que ele vai considerar um RNA de forma linear, então ele não vai ver esse tipo de interação aqui entre um e o outro, então ele não está considerando a realidade do RNA, ele está considerando meio que um RNA teórico, assim, que ele está sempre em linha reta, certinho. E aí você pode ver que essa abordagem do artigo ele foi melhor que os 2 casos na acurácia, mas também não só na acurácia. Em todas as métricas de desempenho, o modelo aqui desse artigo foi melhor. Então você vê que tem uma melhora de fato, é importante você considerar a realidade do problema. E aí, para mostrar mais ainda isso, eles fizeram um experimento de essa própria rede que eles fizeram no artigo, com ou sem o grafo de Bruegin melhorado. Sem o grafo de Bruegin melhorado, eles conseguiram essa acurácia aqui, que foi menor que 80%, enquanto com o grafo de Bruegin deu uma acurácia de maior que 80%, ou seja, o modelo melhora bastante só de você colocar esse grafo de Bruegin melhorado, porque ele está considerando as interações reais ali que acontecem, porque ele está considerando que o RNA ele pode se mexer e aí acaba se conectando com ele mesmo, e aí ele fica desse jeito assim, meio
loucão, assim. E aí, além disso, eles fizeram experimentos de usar esse grafo de Burigine melhorado em outros tipos de RNAs, não só esses dois que foi o teste principal, assim. Eles usaram em outros tipos de RNAs e até em DNAs também. E deu muito certo porque tanto acho que basicamente qualquer tipo de RNA e DNA ele vai ficar se mexendo, então ele pode meio que se fazer esse tipo de coisa assim e se ligar com ele mesmo. Então ele considera uma abordagem para tratar de como o RNA ele é real de fato, então não é uma coisa muito teórica que é só linear. Então ele melhora todos esses ácidos nucleicos, então que eles testaram aqui. Então você vê que é de fato uma abordagem muito boa. E aí futuramente eles falam no artigo que eles vão testar mais ácidos nucleicos para ver se realmente funciona para todos ou não. E também que de fato está funcionando bem o modelo, ele está conseguindo prever, ele está conseguindo resultados bons para as 3 tarefas. Isso é importante porque uma delas é de predição de doenças e localização, então tipo, pode ser usado para achar células cancerígenas que você encontra onde está acontecendo câncer e que é câncer, entendeu? Então é uma coisa bastante importante de ser feita. E eu acho que é isso. Que é isso. Meu, minha apresentação do trabalho.